Qual é a origem do mal? Saltburn, longa de 2023, dirigido por Emerald Fennell, discute as nuances dessa pergunta, embora não chegue uma resposta satisfatória para a maioria. Mas qual é a minha opinião sobre o assunto? Responderei essa pergunta ao longo do ensaio. E se você não me conhece, olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e este é um canal de psicologia e cinema. E caso você tenha interesse nesses dois temas, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Lembrando que a análise contém spoilers. Nos últimos anos, filmes com críticas sociais contundentes têm ganhado espaço e o coração dos cinéfilos. O coreano Parasitas, ganhador do Oscar de 2020 na categoria de melhor filme, é um bom exemplo disso. O longa costura uma crítica social afiada, com metáforas visuais impactantes e uma narrativa que convida o espectador a refletir sobre as consequências de uma sociedade com classes desniveladas. Mas e Saltburn, assim como Parasitas, também consegue tecer críticas sociais relevantes? A resposta é não. Mas isso quer dizer que o filme é um desastre completo? Também não, e calma lá que eu já vou explicar o motivo, mas antes disso eu preciso contar uma história do filósofo Jean-Jacques Rousseau sobre uma certa princesa francesa. Em um de seus livros autobiográficos ele escreveu: "Finalmente eu me lembrei do último expediente de uma grande princesa a quem foi dito que os camponeses não tinham pão e que respondeu que comam brioches." Essa anedota pode ser interpretada de duas maneiras, como um cínico desdém da princesa pelos pobres ou como um sinal de sua completa alienação da realidade social, incapaz de compreender a gravidade da fome. Aliás, conte aí nos comentários qual é a sua interpretação. Eu contei essa história porque em Parasitas os personagens ricos são retratados como malignos, incapazes de suportar a presença dos mais pobres. Em contraste, Saltburn oferece uma representação mais alienada da aristocracia, uma família vil não por escolha, mas pela circunstância de berço. Tanto que Elspeth, personagem interpretada pela Rosamund Pike, faz referência à canção Common People da banda Pulp. Se você não se lembra, foi na ocasião que ela cita que saía com os roqueiros britânicos, mas que isso acabou depois que o Jarvis Cocker, frontman do Pulp, supostamente se referiu a ela na canção. O próprio Jarvis já revelou que a letra da música é inspirada em uma situação real. A letra narra a história de uma mulher rica de uma família aristocrática grega que pede a um rapaz da classe operária que a ensine a viver como uma pessoa comum. A letra é bem engraçada, por exemplo, tem uma passagem que ela leva a mulher para o supermercado e pede que ela finja que não tem dinheiro, ou que ela dá uma risada. Da mesma forma que na música e na história da Princesa dos Brioches, minha interpretação de que a família Catton em Saltburn não é essencialmente maligna, mas sim alienada por sua condição social. Isso não significa, no entanto, que eu tenha achado o filme perfeito e prometo abordar seus pontos fortes e fracos mais adiante. Mas antes eu quero discutir a reviravolta do filme. Até a sequência do dia do aniversário do Oliver, Saltburn se constrói como uma sátira social com toques de drama e humor. E depois disso ele se torna um thriller psicológico, focado na revelação da psique narcisista do protagonista. Eu já falei muito sobre esse transtorno da personalidade por aqui e não vou citar todos os critérios diagnósticos novamente, mas basicamente Oliver é um caso paradigmático do narcisista, explorando e manipulando todos em seu círculo social, alimentando fantasias de beleza e poder, sendo invejoso e carente de empatia. A intenção de Fennell foi criar a expectativa de que os Catton seriam uma versão inglesa dos Armitage de Corra, de Jordan Peele. Mas isso funciona? Na minha opinião, sim. Essa reviravolta acontece quando Felix leva o Oliver para conversar com a mãe, e quando ele chega lá, descobre junto do espectador que o amigo havia mentido sobre sua história de vida. Essa cena é crucial para a transição de gênero, pois explicita a intenção de não inverter a vilania entre as classes sociais, evitando a mensagem equivocada de que pessoas com menos dinheiro são más por aspirarem à ascensão social. Fica claro que o problema reside particularmente em Oliver, não na classe da qual ele pertence. E isso torna Felix um personagem ainda mais intrigante, pois ele se sente confortável e acolhido na simplicidade, ao contrário do protagonista, que sente repulsa e vergonha de suas origens. Falando em hierarquia, o roteiro aborda habilmente os diferentes níveis de desejo. A libido de Oliver parece indivisível de seu desejo simbólico por posse material e poder. Embora sinta desejo sexual por Felix, seu anseio por assumir a posição social da família e a apropriação de objetos aristocráticos de Saltburn são ainda mais intensos. Dito tudo isso, eu tenho de falar sobre dois pontos que me incomodaram no filme. O primeiro é a necessidade do choque pelo choque. A cena da banheira até funcionou pra mim, mas a cena do túmulo me pareceu uma tentativa vazia de causar repulsa, poderia ter sido mais sutil.
Por falar nisso, o segundo ponto que me incomodou foi a falta de sutileza nos flashbacks que mostraram o Oliver planejando tudo desde o começo, furando o pneu da bike do Félix, fingindo que não tinha grana na carteira, não precisava disso. Até aquele momento, o filme não tinha apelado para a exposição barata e essas cenas destoaram desse padrão. Agora eu vou responder a pergunta que fiz no início do ensaio: qual é a origem do mal? Saltburn deixa claro que ele pode nascer em qualquer lugar. É claro que a alienação social das classes pode causar a erosão da empatia, mas não necessariamente. Aliás, nem mesmo os narcisistas reais são tão paradigmáticos como o Oliver. Apesar de raro, é possível que eles se reconheçam como problemáticos e até mesmo procurem ajuda para lidar com o quadro. Talvez seja por eu estar acostumado a encarar comportamentos negativos sob uma perspectiva clínica, mas eu tenho dificuldade em generalizar ou categorizar a origem do mal de forma absoluta. Por fim, Saltburn se apresenta como uma experiência divertida, com cinematografia inspirada, mas peca pelos exageros e alguns clichês. E se você gostou do ensaio e quiser ter acesso a podcast e textos exclusivos, considere apoiar o canal, cujo link está na descrição. Além disso, qual é a sua opinião sobre o filme? Compartilhe aí nos comentários, cuide bem da saúde mental e até a próxima!